Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Uma coisa que eu sempre achei muito engraçada, muito interessante, até hoje eu acho muito engraçada, apesar que é uma expressão que parou de ser usada. Não sei se porque realmente se tocaram que essa expressão ela é incorreta. Mas é o famoso disco solo, né? Ou álbum solo, como eu prefiro há muitos anos, né? Porque disco você está falando é referência àquele disco, né? O disco tradicional, tal. E um álbum é muito mais do que isso. Pode ser um disco, pode ser um CD, pode ser um DVD, pode ser um Blu-ray, pode ser vários discos, né? Um disco duplo, disco triplo, etc. Então eu prefiro chamar de álbum. Mas, de qualquer forma, sempre foi usada, anos 70, anos 80, anos 90, a expressão álbum solo ou disco solo, quando queria se referir a um determinado músico de uma banda, né, o Yes, o Pink Floyd, o Emerson Lake Palmer, sei lá, né, qualquer uma dessas grandes bandas, Genesis, essas grandes bandas dos anos 70, eles faziam um disco em que eles gravavam, eles compunham e gravavam sem os outros membros da banda. Então, aí se chamava o disco solo do John Anderson, o disco solo do Rick Wakeman, o disco solo do Roger, olha, meu Deus, do David Gilmour, etc. Então se chamava de disco solo. Só que eu sempre achei aquilo ali um completo absurdo. Por quê? Ninguém grava um disco solo. Ou seja, um disco que é só ele tocando, ou só ele compondo, ou mesmo só ele compondo, né? É uma incoerência essa história de disco solo. Ninguém grava um disco solo. Talvez, não sei, o Rick Wakeman, você possa chamar o último álbum que ele gravou, que é o Yes Sonata, que ele toca exclusivamente nos teclados, sem baixo, sem bateria, menos ainda guitarra. Esse daí talvez seja um disco realmente solo. A composição, se bem que a composição não é dele, porque ele está usando trechos do Yes, por isso se chama Yes Sonata. Ele pegou melodias maravilhosas do Yes e fez uma composição única. Então, nem esse disco pode ser chamado de disco solo ou álbum solo. Não existe álbum solo ou disco solo. Todo músico grava com outros músicos e, frequentemente, compõe com outros músicos. Se você for levar para o lado da composição, mesmo dentro das bandas, dentro do Yes, do Pink Floyd, do Emerson Lake Palmer, existem faixas, existem músicas que são exclusivamente de composição de um dos membros. Quer dizer, aí é música solo? Não, lógico que não. Então essa ideia de disco solo e álbum solo não existe. É uma expressão completamente equivocada. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador.